Fala, meus irmãos, a paz, como vocês estão? Como está a fé de vocês nesses dias? Está feliz? Graças a Deus. Meus irmãos, eu tenho uma palavra para você que está em Salmos, capítulo 40, verso 6, vem falar sobre ouvir a Deus, porque são os dias de muita informação, muitas palavras, muitas coisas sendo ditas, né? E acaba confundindo algumas pessoas, deixando outras confusas, algumas sem expectativas, outras dispersas e acabam ficando sem direção. Porque são muitas palavras, muitas informações, muitas coisas sendo ditas. Então, automaticamente causa uma confusão total na mente da pessoa que não está ouvindo a Deus. Sabe, lá em Salmos, capítulo 40, verso 6, vai dizer que sacrifícios e ofertas não quiseste, abristes os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requereis. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Amigos, no verso 6 vai dizer que abriste os meus ouvidos. Se Deus, ele abriu os nossos ouvidos, é porque ele quer que nós venhamos ouvir a sua voz e aquilo que ele quer falar conosco. Se Deus abriu nossos ouvidos, ele não só quer que a gente ouça, mas obedeça o que ele vai dizer. Amigo, se Deus ele abrir nossos ouvidos, então nossa função é ouvir a voz dele, ouvir o que ele tem para falar, ouvir o que ele tem para dizer, o que ele tem para nos revelar nesses dias. Porque é muito importante ouvir o que o Senhor tem para dizer. Porque a voz de Deus, aquilo que ele vai nos revelar, vai nos dar direção nesses dias e do que fazer, do que falar, a forma que vamos nos movimentar. Então é importante ouvir a Deus, sabe? Se ele abrir nossos ouvidos e nesses dias ele quer falar conosco, então ele não quer nos enviar um profeta, ele não quer nos enviar alguém para falar conosco, ele quer fazer que a gente entenda aquilo que ele está dizendo. Sabe, não estou lançando fora os profetas, eles são muito importantes para falar o recado de Deus. Porém, nesses dias Deus não quer nos enviar alguém, ele quer que a gente ouça a voz dele. Ele quer que a gente tenha intimidade com ele, como está em Mateus capítulo 6, que a gente entra no nosso quarto, fecha a nossa porta e ora ao nosso Pai e ele nos responderá. Nós precisamos ouvir a Deus, porque ele vai nos dar a palavra correta, a direção certa. Abraão ouviu a Deus e o Senhor deu direção para Abraão. Noé ouviu a Deus e o Senhor deu direção para Noé agir naqueles dias, que eram dias maus. Sabe, 1 Samuel capítulo 3 vai dizer que Samuel ouviu ao Senhor, porém no começo Samuel teve uma grande dificuldade de ouvir a Deus, porque Samuel não conhecia a palavra de Deus. Naquele tempo as profecias e palavras eram muito raras. Então Samuel ele não conseguiu discernir a voz do Senhor, porque ele não conhecia a voz de Deus, pelo fato de não conhecer a palavra de Deus. Sabe? E o maior meio onde Deus vai falar conosco nesses dias, meus amigos, é através da palavra dele. Onde Deus mais fala é através da sua palavra. Então nós temos que gastar tempo na palavra de Deus, gastar tempo lendo a palavra de Deus para que o Senhor nos revele aquilo que ele quer falar conosco. Sabe? Então Deus não fala por outros meios? Não, Deus fala por outros meios sim. Deus fala como ele falou com Elias em 1 Reis capítulo 19, quando Elias ouviu a Deus. Sim, Deus, como Samuel também ouviu a Deus, sim, ele fala através desses meios. Porém, o maior meio onde Deus fala é através da sua palavra. Por isso nós precisamos ler a palavra de Deus, nós precisamos orar ao Senhor para que nós venhamos entender o que o Senhor está falando. Porque caso eu não conheça a palavra de Deus, eu não leia a palavra de Deus, Deus pode estar falando comigo e eu não posso estar entendendo e não posso estar tendo discernimento do que Ele está falando, porque eu não conheço a palavra de Deus. Então eu preciso entender. Mas quando você não entende, aí sim Deus manda um profeta. Quando você não tem costume de falar com Deus, aí sim Deus manda alguém. Lá em Atos capítulo 8 vai dizer que o eunuco, ele estava lendo a palavra lá em Isaías capítulo 53 e não estava entendendo o que Deus estava falando. Então Deus mandou Filipe até o eunuco e falou, corre atrás dele e ouça o que ele está lendo. Filipe perguntou para o eunuco, você compreende o que está lendo? Ele disse, não, porque não tem quem me explique. Aí Filipe começou a explicar para o eunuco o que estava sendo dito naquela palavra. Então existe meios em que Deus manda alguém falar com você, sim, quando você não tem costume de falar com Deus, quando você não tem costume de ler a palavra de Deus e quando você não entende o que Deus está falando. Porque Deus pode estar falando com você e você pode não estar entendendo. Deus pode estar falando muito com você e você pode não estar entendendo.
Em Hebreus vai dizer: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Então Deus pode estar falando com você, Deus pode estar falando comigo, e nós não podemos estar entendendo. Pelo simples fato de eu estar querendo ouvir o que eu quero e não o que Deus está querendo me dizer. Porque Deus não vai falar o que eu quero, Deus vai falar o que eu preciso ouvir, o que eu preciso escutar para esses dias, para ser direcionado, para mim poder entender o que está acontecendo. Você entende? Então é necessário ouvir a voz de Deus nesses dias, porque muitas palavras vão surgir, muitas informações vão surgir, mas eu posso ficar confuso. Então, qual é a minha função? Ouvir a Deus. Porque Deus tem uma palavra para você e Deus tem uma palavra para mim. E a palavra que Ele liberar a você, Ele pode não liberar para mim. Porém, por isso é necessário ouvir a Deus. Ouvir a Deus através da sua palavra. Em Lucas capítulo 24 vai dizer sobre os 2 discípulos de Emaús. Eles estavam frustrados, cegos, perdidos, sem direção, fugindo. Jesus apareceu ali, cara. Jesus apareceu naquele caminho. De forma natural, ali era Jesus, cara. Não estava em espírito. Ele estava em forma natural, em natureza física. E eles não perceberam que era Jesus. E Jesus começou a conversar com eles. Jesus começou a falar com eles. Cara, pensa, Jesus estava ali, em forma natural, conversando com eles. E eles não sabiam que era Jesus. Sabe? Deus, ele é um espírito, sabe? Ele fez a matéria. Então podemos entender que no campo espiritual ele dá forma ao campo material. A forma que eu estou no espiritual vai dizer como eu estou no campo material. Se no campo natural eu estou mal, quer dizer que também que no campo espiritual posso estar mal. Não estou afirmando que está, mas posso estar. Meus amigos, se eles não percebiam Jesus no natural, imagina como eles estavam no espiritual. Imagina se Jesus aparece como um espírito ali para eles. Eles iam ficar perdidos, ia ficar igual os discípulos no barco, é um fantasma. Porém, eles não estavam reconhecendo Jesus, eles precisavam de um impacto, eles precisavam rapidamente de um avivamento para poderem voltar a reconhecer, voltar a ver ao Senhor, a discernir a voz do Senhor. Eles estavam queimando ali, porém não estavam entendendo. Então, nesses dias não é só queimar, é entender o que está acontecendo, é entender o que está sendo falado, porque eu preciso entender para poder desfrutar, sabe? E outra coisa que eles estavam acontecendo, os discípulos de Emaús, eles tinham muitas informações. Vou falar 3 delas. Qual? Primeira, Jesus morreu. Segunda, as mulheres foram no sepulcro e encontraram com os anjos que disseram que Jesus ressuscitou. Terceira, os discípulos foram no sepulcro e disseram que não viram nada do que elas disseram. Então foram 3 informações que frustraram eles. Porque a primeira, Jesus morreu. A segunda, a esperança de que ele ressuscitou. A terceira, de que o que falaram não era verdade. Então eles escutaram tanto as pessoas dizerem algo, que quando ouviram a Deus, ficaram cegos. Eles estavam confusos, estavam cegos, estavam frustrados de tantas informações, que quando ouviram a Deus não entenderam. Então, gente, é importante, é necessário ouvir a Deus. Por quê? Porque o Senhor vai me dar a palavra correta. E quando eu ouço a Deus, não há um eu acho que é Deus falando. Não, é uma convicção. Quando Deus fala é convicção. Você sabe que é Ele. Você sabe que é. Porque a voz de Deus é uma convicção. Vem com uma convicção extraordinária no meu coração. Sabe? Então é importante ouvir a Deus nesses dias, porque muitas palavras vão surgir, muitas coisas vão surgir, sabe? E eu posso ficar confuso e não entender o que está sendo falado e acabar ficando disperso. Por isso é importante ouvir a Deus. E o salmista vai dizer: no rolo do livro está escrito a meu respeito. No verso 7 ele vai dizer: no rolo do livro está escrito a meu respeito. No verso 7. Então se Deus usa a palavra dele para falar a meu respeito, então eu tenho que ler a palavra, porque ele vai me dizer o que eu tenho que fazer e ele vai me revelar o meu futuro, o meu destino, através da sua palavra. Vai dizer o futuro da minha geração, vai me revelar grandes coisas. Mas para isso eu preciso ler a palavra de Deus para poder ouvir o que ele tem para falar. Se eu não ler, eu não vou conseguir discernir o que Deus está falando. Eu vou discernir pela palavra, porém se eu não tiver prática de leitura, eu não vou conseguir entender e discernir o que Deus está falando. E se ele usa a palavra dele para falar a meu respeito, eu preciso estar lendo a palavra de Deus.
E sabe, entenda algo. Deus não vai querer falar aquilo que você quer ouvir. Deus vai falar aquilo que você está precisando ouvir nesses momentos. E sabe, e no verso 8 ele vai dizer: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Amigos, se Deus está falando com você e você está ouvindo, guarde a palavra. Porque essa palavra vai ser necessária e vai ser muito fatal para o seu futuro, para o seu destino. Então não deixe essa palavra cair por terra. Não deixe o inimigo roubar a palavra que Deus colocou no seu coração. Porque você vai precisar dessa palavra. Você vai precisar do que está sendo falado com você. Então guarde no seu coração essa palavra. Porque você vai precisar usar essa palavra. E vai ser essa palavra que vai te dar o quê? Direção. Que vai te tirar toda a confusão na sua mente. Amém? A minha oração agora é que você não seja mais confundido com tantas palavras, mas que você ouça ao Senhor, para que você tenha direção, para que você tenha convicção do que está sendo feito. Amém? Receba essa palavra, compartilhe com outras pessoas e que Deus abençoe a sua vida e que você ouça ao Senhor, que você gaste tempo nas Escrituras e que você guarde a palavra de Deus no seu coração, para que você não seja confundido. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.